Com uma história milenar, os judeus representam um dos povos mais influentes e possuem uma rica trajetória cultural na civilização ocidental. A história judaica está repleta de desafios, incluindo perseguições, períodos de governo, episódios de escravidão, lutas por independência e guerras, que todos contribuíram para moldar a identidade desse grupo. A base da história judaica está amplamente documentada na Bíblia, e os judeus se orgulham de sua crença de serem o povo escolhido por seu Deus. Atualmente, a maioria da população judaica reside no território de Israel, mas, infelizmente, as tensões e conflitos com seus vizinhos árabes e palestinos ainda persistem. Neste vídeo, mergulharemos mais profundamente na história judaica, explorando alguns de seus eventos marcantes, conquistas e reviravoltas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e continuar assistindo. Agora, vamos começar a explorar a história dos judeus. A história judaica teve início por volta de 2000 a.C. no Oriente Médio, com o surgimento do judaísmo. Abraão, frequentemente considerado o primeiro patriarca do povo judeu, é reverenciado como o primeiro judeu, devido à sua fé inabalável e ao comprometimento com o desconhecido. A Torá, o livro sagrado do judaísmo, narra um encontro divino em que Deus se comunicou diretamente com Abraão. Deus fez uma promessa eterna a Abraão, direcionando-o a liderar seu povo para a terra prometida de Canaã, descrita como uma terra que mana leite e mel e que atualmente corresponde à região da Palestina. Em troca da obediência e fé de Abraão, Deus prometeu que sua descendência prosperaria e se tornaria uma grande nação naquelas terras prometidas. Essa promessa divina é celebrada como a primeira grande aliança entre Deus e os judeus. No entanto, a história judaica não foi apenas marcada por momentos de prosperidade. Em um ponto, a escassez de alimentos levou o povo judeu ao Egito em busca de terras férteis. No entanto, o que parecia um refúgio tornou-se um período de escravidão que durou mais de 400 anos sob o domínio dos faraós egípcios. A libertação final ocorreu com a liderança de Moisés no Êxodo, marcado por milagres, como a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai e a divisão do Mar Vermelho. De volta a Canaã, o povo judeu estabeleceu-se e prosperou, particularmente durante os reinados dos 3 primeiros reis em Saul, que unificou as tribos, Davi, que estabeleceu Jerusalém como a capital, e Salomão, conhecido por sua sabedoria e pela construção do magnífico templo. Após a morte de Salomão, o reino unificado começou a se fragmentar em 2 reinos distintos, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Este período viu uma série de tensões políticas, e eventualmente, a invasão do reino de Israel pelos assírios em 722 a.C. No entanto, o Império Assírio não durou muito, pois foi sucedido pelo Império Babilônico em 612 a.C. Em 586 a.C., o reino de Judá também foi conquistado pelos babilônios, resultando na destruição do Segundo Templo e no exílio do povo judeu na Babilônia. Mas a esperança surgiu com a ascensão do Império Persa Aquemênida, liderado por Ciro, o Grande. Ciro emitiu um decreto permitindo que as nações subjugadas retornassem às suas terras e reconstruíssem suas vidas. Os judeus, em gratidão, voltaram a Judá, onde reconstruíram o templo e as bases de sua cultura e fé. A região viu a ascensão de Alexandre, o Grande, e, após sua morte, a divisão de seu império. A Judéia tornou-se parte do reino seleucida, levando a tensões culturais entre judeus tradicionalistas e helenizados. Em 165 a.C., uma revolta judaica levou à breve autonomia da dinastia Asmoneia, mas a região eventualmente caiu sob o domínio romano. O período romano viu a construção do Segundo Templo, que foi destruído em 70 d.C. com a expansão do Império Romano. Isso marcou o início de um longo período de diáspora judaica. O cristianismo, surgindo como uma seita dentro do judaísmo, cresceu e se separou da fé-mãe. Com o tempo, o cristianismo se tornou uma importante religião global. Em uma reviravolta surpreendente, os judeus viram nos árabes muçulmanos uma oportunidade para um tratamento mais tolerante após a queda do Império Romano e a ascensão do Islã. Muitos judeus apoiaram as conquistas árabes, esperando um tratamento melhor sob o domínio muçulmano. Os judeus foram, em grande parte, tratados com tolerância sob o domínio islâmico, enquanto o Islã se expandia. No entanto,
A história judaica viu mais desafios e reviravoltas à medida que a Europa medieval testemunhou perseguições e conversões forçadas de judeus. Durante o século VII, o Islã emergiu da Península Árabe, trazendo uma nova influência para a região. Com a mudança das alianças e eventos da Primeira Guerra Mundial, a necessidade de um lar nacional judaico na Palestina ganhou apoio internacional. Em 1948, Israel declarou sua independência, desencadeando conflitos com seus vizinhos árabes. Desde então, Israel enfrentou várias guerras e desafios, incluindo o conflito israelita-palestino, que permanece um dos conflitos geopolíticos mais complexos e duradouros do mundo.